Oi, pessoal, vamos iniciar hoje o capítulo número 1, cujo título é Como o Diabo Ataca a Mente, por Rick Renner. Esse capítulo nós vamos dividir ele em 3 partes, porque ele é um pouco extenso, ok? Multidões de pessoas neste mundo hoje são mantidas reféns em suas mentes pelo diabo. Elas estão encarceradas, trancadas e aprisionadas em suas mentes e emoções, mantidas como escravas, prisioneiras ou detentas que estão em custódia e vivem à mercê do seu vencedor. Mas com o poder sobrenatural de Deus à nossa disposição, agora estamos prontos para a batalha. Podemos começar nosso confronto bem-sucedido com os espíritos demoníacos invisíveis que vêm guerrear contra a carne e a alma. Por essa razão, Paulo segue em frente e nos diz: revesti-vos de toda a armadura de Deus para poderdes ficar firmes contra as ciladas do diabo. Efésios capítulo 6, verso 11. Vamos falar sobre a expressão toda a armadura. Essa expressão foi extraída da palavra grega panoplia e se refere a um soldado romano que está completamente vestido com sua armadura dos pés à cabeça. Como esse é o exemplo que Paulo coloca diante de nós, precisamos considerar a vestimenta completa, a panoplia do soldado romano. Devido às muitas prisões de Paulo, essa era uma ilustração fácil para ele usar. Ficando ao lado desses soldados de aparência impressionante durante seus períodos na prisão, Paulo podia ver o cinturão do soldado romano, sua enorme couraça, suas sandálias mortais com espetos afixados, seu escudo enorme da sua altura, seu capacete intrincado, sua espada afiada e sua longa lança especialmente talhada e que podia ser arremessada a uma distância capaz de atingir o inimigo de longe. O soldado romano dos dias do Novo Testamento usava todas as 7 peças dessa armadura. Essas peças de armamento, que incluem armas tanto ofensivas quanto defensivas, ainda podem ser encontradas em museus nos dias de hoje. Em primeiro lugar, o soldado romano usava um cinturão. Embora fosse a peça menos impressionante e mais comum do armamento que o soldado romano vestia, era um artefato central que mantinha todas as outras partes unidas. Por exemplo, o cinturão segurava a couraça no lugar. O escudo repousava sobre um suporte de um lado do cinturão e do outro lado havia outro suporte no qual o soldado romano pendurava sua enorme espada quando ela não estava sendo usada. Essa primeira peça da armadura era tão comum que nenhum soldado teria escrito para contar à sua família sobre seu novo cinturão. Mas o cinturão era a peça mais importante do armamento do soldado romano por causa de sua importância para as outras partes da armadura. Sem ele, as outras peças do armamento cairiam do corpo do soldado. O soldado romano também usava uma segunda arma, uma magnífica e bela couraça. A couraça do soldado romano era feita de 2 folhas largas de metal. Uma peça cobria a frente do soldado e a outra peça cobria suas costas. Então, essas suas folhas de metal eram ligadas no topo dos ombros do soldado por grandes anéis de metal. Muitas vezes, essas placas de metal eram formadas de peças de metal menores, como escamas, tornando a superfície da couraça muito semelhante às escamas de um peixe. Mais tarde, a couraça passou a ser mencionada com mais frequência como uma couraça de escamas. Essas peças pesadas do armamento começavam no início do pescoço e se estendia até depois da cintura em direção aos joelhos. Da cintura até os joelhos, ela assumia a aparência de uma saia. A couraça era de longe o elemento mais pesado do equipamento que o soldado romano carregava. Dependendo da estatura física do soldado, ela podia pesar mais de 18 quilos.
Em 1 Samuel, no capítulo 17, verso 5, nos é dito que a couraça de Golias pesava 5.000 ciclos de bronze, o equivalente a 56 quilos. Além dessa linda couraça de escamas, o soldado romano também usava uma terceira arma, um par de calçados muito perigosos. Esses calçados não eram como as sandálias chamadas de romanas que as pessoas usam hoje, que são meramente uma pequena peça frágil de corda envolvendo o calcanhar e o dedão. As sandálias que o soldado romano usavam eram feitas basicamente de duas peças de metal. A primeira peça do calçado romano era um tipo de protetor para as pernas. Era uma peça de bronze ou metal que envolvia a parte inferior das pernas do soldado, começando bem acima do joelho. Ele se estendia até a panturrilha e descansava em cima do pé. Em razão dessa peça de metal semelhante a um tubo cobrir a parte inferior da perna do soldado, as sandálias do soldado romano pareciam botas feitas de aço. Além disso, o topo, os lados e a parte de baixo do pé eram envoltos por uma peça muito grossa de metal pesado. Embaixo, as sandálias do soldado romano eram afixadas com espetos extremamente perigosos. Os espetos que ficavam embaixo desse calçado tinham aproximadamente 2,5 centímetros de comprimento. Entretanto, se o soldado estivesse envolvido em um combate ativo, os espetos embaixo de suas sandálias podiam ter entre 2,5 e 7,5 centímetros de comprimento. Esses calçados que Paulo chama surpreendentemente de Evangelho da Paz, em Efésios capítulo 6, verso 15, eram feitos para ser sandálias assassinas. O soldado romano também carregava uma quarta arma importante, um escudo longo e retangular. Esse escudo enorme era feito de inúmeras camadas de pele de animal entrelaçadas e muito apertadas, e depois emolduradas ao longo das bordas com uma forte peça de metal ou madeira. A quinta arma que o soldado romano usava era seu capacete. Esse acessório era importante da armadura que protegia o soldado de receber um golpe fatal na cabeça. Às vezes, pesava 7 quilos ou mais. Embora a couraça fosse a peça mais bela desse armamento, o capacete era a mais notável. Seria muito difícil passar por um soldado romano sem perceber seu capacete. A sexta arma do soldado romano era sua espada. Embora houvesse muitos tipos de espadas durante aquela época da história, a espada que o soldado romano carregava era muito pesada, larga e maciça, projetada especificamente para golpear e matar um adversário ou inimigo. Finalmente, o soldado romano também carregava uma sétima arma, uma lança especialmente modelada destinada a atingir o inimigo à distância. A maioria das pessoas não reconhece a presença da lança em Efésios capítulo 6, do verso 10 ao 18, porque ela não está descrita de maneira específica. Mas a lança precisa estar presente no texto, porque nos é dito que nos revestimos de toda a armadura de Deus. Não há dúvidas de que a lança era parte do conjunto da armadura do soldado romano. Para Paulo seguir em frente com essa ilustração de toda a armadura de Deus, seria absolutamente necessário que incluísse a lança nesse texto. Subtítulo: Roupas novas. Essas armas são claramente tiradas da imagem mental que Paulo tem a respeito do soldado romano que vestia a armadura completa. Um soldado que estava armado para o combate. Após colocar esse exemplo diante de nós, Paulo nos dá uma palavra poderosa de instrução. Ele diz: revesti-vos de toda a armadura de Deus para poderdes ficar firmes contra as ciladas do diabo. Efésios 6, verso 11.
Observe principalmente que Paulo diz revestivos. A expressão revestivos é extraída da palavra grega enduo. A palavra enduo é empregada com frequência ao longo do Novo Testamento. Na verdade, é a mesma palavra que Lucas usou quando relatou que Jesus disse: eis que envio sobre vós a promessa de meu Pai. Permaneceis, pois, na cidade, até que do alto seja revestidos, entre parênteses, enduo, fecha parênteses, de poder. Lucas 24, verso 49. A palavra enduo se refere ao ato de colocar uma nova muda de roupa. À luz desse fato, a versão King James traduziu adequadamente Lucas 24, verso 49, do seguinte modo: permanecei, pois, na cidade, até que do alto sejais vestidos, enduo, com o poder. Paulo usou a palavra enduo nos seus escritos para retratar simbolicamente o revestimento do novo homem. Tanto em Efésios 4, 24, quanto em Colossenses 3, 10, ele nos incentiva a nos revestirmos do novo homem, usando a palavra enduo nessas duas passagens em particular. Paulo nos diz que podemos nos revestir do fruto da nossa nova vida em Cristo, da mesma maneira que podemos colocar uma nova muda de roupa. Agora, Paulo usa a palavra enduo em Efésios capítulo 6, verso 11, da mesma maneira, a fim de denotar o ato de colocar uma nova muda de roupa. Entretanto, dessa vez ele emprega essas palavras com relação à armadura espiritual. Ele nos instrui: revestivos de toda a armadura de Deus. Além do mais, Paulo usa o modo imperativo nesse texto. Significa que ele não está fazendo uma sugestão. Em vez disso, ele está dando o tipo de ordem mais forte que pode ser dado. No tom de voz mais forte possível, Paulo está nos ordenando com grande urgência a tomarmos um tipo específico de ação imediata. Essa ação é tão importante que quando Paulo fala conosco, ele fala no modo imperativo, ordenando que nos revistamos de toda a armadura de Deus. Podemos rejeitar ou aceitar a ordem de Paulo, mas se optarmos por aceitar a sua ordem, precisamos então aprender como nos revestir da armadura espiritual que Deus colocou à nossa disposição. Subtítulo: como revestir-se de toda a armadura de Deus? Paulo descreve esse armamento como toda a armadura de Deus. Observe especialmente a expressão de Deus. Essa pequena expressão foi extraída da expressão grega tou, tel, e está escrita no caso genitivo. Em suma, significa que o nosso conjunto sobrenatural de armamentos vem diretamente de Deus. O próprio Deus é a fonte de origem dessa armadura. Assim, o versículo poderia ser traduzido com exatidão como: revestivos de toda a armadura que vem de Deus. Pelo fato de esse armamento ter sua origem em Deus, é vital permanecermos em um relacionamento ininterrupto com Ele, a fim de desfrutarmos continuamente dos benefícios da nossa armadura espiritual. Se quebrarmos o relacionamento com o Senhor, nos afastamos da nossa tão importante fonte de poder. Mas, enquanto nossa comunhão com o Senhor não for interrompida, a fonte de poder para nosso armamento espiritual também permanecerá intacta. Fico impressionado com as pessoas que ignoram suas vidas espirituais e deixam de andar no poder de Deus. E depois reclamam porque parece que todo tipo de problema está assolando suas vidas. Elas costumam procurar motivos profundos e obscuros para os problemas que surgem em suas vidas. Quando a explicação para esse surto de confusão, na verdade, é muito simples. A armadura espiritual tem sua fonte em Deus. Assim, quando um cristão deixa de andar em comunhão com Deus e no poder dele temporariamente, está optando por se afastar temporariamente da fonte de onde vem sua armadura. Assim,
como extraímos nossa vida, nossa nova natureza e nosso poder espiritual de Deus. Essa armadura espiritual também vem de Deus. O que acontece com sua vida espiritual quando você deixa de andar temporariamente em comunhão com o Senhor? Nesse estado, você desfruta da vida abundante como desfrutou um dia? É claro que não. Embora a vida abundante ainda pertença a você, esse estado de estagnação arrancará a fonte de energia de sua caminhada espiritual, permitindo que a vida abundante que um dia você desfrutou se escoe, até que você, por fim, se sinta vazio interiormente. Por que isso acontece? Porque a vida abundante tem sua fonte no Senhor. Quando você deixa de andar temporariamente em comunhão com Deus, está escolhendo afastar-se temporariamente do fluxo divino da vida abundante. O que acontece com o poder do Espírito Santo na vida de um cristão quando ele desenvolve uma atitude do tipo: quem se importa? Com relação ao seu desenvolvimento espiritual, esse cristão continua a desfrutar a operação do poder de Deus em sua vida? É certo que não. Embora o poder de Deus ainda esteja disponível, a atitude do cristão, quem se importa, temporariamente tira a tomada da fonte. Isso acontece porque o poder espiritual tem origem no Senhor. Portanto, quando para de andar em comunhão com o Senhor, o cristão decide parar o fluxo de poder divino em sua vida. Considere também o que acontece com a capacidade do cristão de andar com sua armadura espiritual quando sua comunhão com o Senhor cessa. O cristão continua a desfrutar os benefícios dessa armadura? É claro que não. Sim, a armadura espiritual desse cristão ainda está disponível para ser usada e desfrutada por ele. Mas pelo fato de ter suspendido sua comunhão com o Senhor, ele também está optando por suspender temporariamente a sua capacidade de andar na armadura de Deus. A mesma armadura que Deus deu para protegê-lo e defendê-lo. Por que isso acontece? Porque a armadura espiritual tem a sua origem no Senhor. Toda vez que você coloca a vida espiritual temporariamente em compasso de espera, está optando por deixar de lado sua armadura espiritual. E você só será capaz de pegá-la novamente quando se arrepender e começar a andar em comunhão com o Senhor mais uma vez. Muitos cristãos iniciam cada novo dia fingindo vestir toda a armadura de Deus. Assim que eles saem da cama pela manhã, a primeira coisa que fazem é agir como se realmente estivesse vestindo cada peça desse armamento. Uma pessoa que faz isso estende as mãos até a cintura e finge estar realmente ajustando o cinturão da verdade em seu corpo. Depois ele posiciona as mãos no peito como se estivesse realmente colocando uma couraça de justiça em torno do seu peito. Inclina-se e age como se estivesse calçando as sandálias da paz. Ela finge ajustar o capacete da salvação, depois estende a mão e pega o escudo da fé para levar consigo ao longo do dia. Finalmente, ela simula os movimentos de alguém que está colocando uma espada na bainha. Não há nada de errado com essa rotina diária de fingir colocar a armadura espiritual. Na verdade, isso pode ajudar algumas pessoas a focar melhor em sua caminhada espiritual, principalmente as crianças. Entretanto, essa simulação diária de vestir uma armadura, na verdade, não coloca toda a armadura de Deus em ninguém. A armadura de Deus é nossa em virtude do nosso relacionamento com Deus. Esse é o motivo pelo qual Paulo escreveu no caso genitivo do grego possessivo. Ele queria que nós soubéssemos que a armadura tem origem em Deus e é concedida gratuitamente àqueles que continuamente extraem sua vida à existência de Deus. Sua comunhão ininterrupta e continua com Deus é a garantia absoluta de que você está contínua e constantemente revestido de toda a armadura dele. Observe também
que em Efésios, no capítulo 6, verso 11, Paulo diz: revesti-vos de toda a armadura de Deus. Deus providenciou um conjunto completo de armamentos para nós e não parcial. Ele nos deu toda a sua armadura. Lembre-se de que a expressão toda a armadura foi extraída da palavra panoplia e retrata um soldado romano que está totalmente vestido com a armadura da cabeça aos pés. Tudo que o soldado precisava para combater com êxito seu adversário estava à sua disposição. Do mesmo modo, Deus nos proporcionou tudo o que precisamos para combater com êxito as forças espirituais que se opõem a nós. Nada está faltando. É uma infelicidade que algumas denominações e organizações carismáticas tenham se especializado apenas em certas partes da armadura de Deus. Alguns ensinam incessantemente sobre o escudo da fé e a espada do Espírito, enquanto negligenciam as outras peças da armadura que Deus deu aos crentes. Outros grupos e denominações parecem não pregar e ensinar sobre nada exceto o capacete da salvação, semana após semana. Eles estão com todos os seus capacetes colocados, mas, fora isso, estão completamente nus. Temos ordens de nos revestirmos de toda a armadura de Deus. Graças a Deus pelo nosso cinturão da verdade, mas Ele nos deu mais que um cinturão. Graças a Deus pela nossa couraça da justiça, mas Ele nos deu mais que uma couraça. Graças a Deus pelos nossos calçados da paz, mas Ele nos deu mais que sandálias. Graças a Deus pelo nosso escudo da fé, mas Ele nos deu mais que um escudo. Graças a Deus pelo nosso capacete da salvação, mas Ele nos deu mais que um capacete. Graças a Deus pela nossa espada do Espírito, mas Ele nos deu mais que uma espada. Recebemos toda a armadura de Deus e é esse conjunto completo de armamento espiritual que Paulo nos ordena a pegar e a usar continuamente ao longo de nossa vida cristã. Subtítulo: Como manter uma posição estratégica no campo de batalha da vida e da mente. À medida que Paulo prossegue, ele nos diz por que precisamos dessa armadura. Ele diz: revesti-vos de toda a armadura de Deus para poderdes ficar firmes contra as ciladas do diabo. Observe especialmente a expressão para poderdes ficar firmes. Para poderdes significa para serdes capaz. A palavra capaz deriva da palavra dunamis e descreve capacidade explosiva e força ou poder dinâmico. Essa expressão grega poderia ser traduzida com mais exatidão como para que vocês possam ter um poder dinâmico, explosivo, incrível. Ao usar essa palavra, Paulo declara que quando estamos equipados com toda a armadura de Deus, temos um poder dinâmico explosivo à nossa disposição. O poder dunamis é tão forte que ele nos equipa pela primeira vez em nossa vida para confrontarmos e perseguirmos o inimigo em vez de sermos perseguidos por ele. Por causa desse poder dunamis, isso é as crianças na quadra, viu, pessoal? Esse poder dunamis que está à nossa disposição, quando andamos com toda a armadura de Deus, nós nos tornamos uma ameaça para o inferno. É por isso que Paulo continua dizendo, para poderdes ficar firmes contra. A palavra resistir foi extraída da palavra externai e significa literalmente ficar em pé. Nesse versículo, Paulo usa a palavra externai para representar um soldado romano que está em pé, ereto, com os ombros para trás e a cabeça erguida. Essa é a imagem de um soldado orgulhoso e confiante, não de alguém que está abatido, derrotado e desanimado. A palavra estenai representa como é a nossa aparência na dimensão do espírito
quando estamos andando com toda a armadura de Deus. Essa armadura nos coloca em uma posição vencedora. Não há motivo para vivermos abatidos e derrotados. Fomos equipados para dar uma surra em qualquer inimigo que ouse nos atacar. Por conseguinte, podemos andar com ousadia e confiança, com os ombros para trás e a cabeça erguida, porque estamos revestidos de toda a armadura de Deus. Há algo a mais que é importante sobre a palavra estenai que deve ser dito. Essa palavra era usada em um sentido militar, significando manter em uma posição crucial e estratégica sobre um campo de batalha. Por isso, é tão importante. Porque esse significado de estenai sugere que temos a responsabilidade de montar guarda sobre o campo de batalha de nossas próprias vidas. Se Deus o chamou para cumprir uma missão específica no corpo de Cristo, você precisa montar guarda e manter uma posição crucial sobre essa missão até que ela seja concluída. O diabo não quer que você cumpra o chamado de Deus sobre a sua vida. Por isso, ele tentará atacar esse chamado divino e transformá-lo em um campo de batalha. Portanto, até que a obra esteja concluída e a batalha seja vencida, você precisa montar guarda sobre a vontade de Deus para a sua vida. Você precisa decidir que não dará ao inimigo 1 centímetro sequer. Essa é a sua responsabilidade. Lembre-se de que o campo de batalha mais importante da vida é a sua mente. Como foi dito, a batalha espiritual é, antes de tudo, uma questão da mente. Enquanto a mente estiver sendo guardada e renovada pela palavra de Deus, há um pensamento correto. A maioria dos ataques espirituais fracassará. Entretanto, quando a mente é deixada aberta e desprotegida, ela se torna o principal campo de batalha que Satanás usa para destruir vidas, finanças, negócios, casamentos, emoções e assim por diante. É por isso que uma de suas responsabilidades mais importantes é montar guarda sobre a sua mente. Ao fazer isso, você está, na verdade, montando guarda ao redor de todos os demais campos de batalha da vida. Ficamos por aqui. Até o próximo vídeo, em nome de Jesus.